Glória a Deus, que presença maravilhosa é esta neste ambiente. Esse Deus que nós adoramos, este Deus a quem nós servimos, é este Deus que nós devemos toda a honra e toda a glória, é este Deus que tem soprado o fôlego de vida em mim e em você, é este Deus que contempla a tua casa, é este Deus que vai neste momento aonde a medicina não pode ir, é este Deus que abre o mar vermelho para você passar hoje em terra seca. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento eu gostaria de cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, é uma honra estar aqui nesta noite. Recebemos o convite da pastora Adriana, da irmã Mislene. Que privilégio. O Senhor já tinha marcado esta data para nós estarmos aqui, nós nem imaginávamos. Mas desde o começo Ele tem falado que os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos. Os teus planos são uns, mas eu faço além do que você pode imaginar. E eu estou muito contente. Por quê, né? Eu olho aqui, eu vejo os meus bebês. A Letícia, a Tatá, o Douglas, a Larissa. Gente, a titia que era regente deles. Ai, que delícia! Cuidei de cada um, do Matheus, da outra, como que é o nome da outra? Esqueci, a Thaís. Então, assim, é um privilégio muito grande estar aqui. E o Senhor, Ele conhece tudo, né? E quando a irmã Cida foi apresentada, irmã Cida, que prazer revê-la, a senhora, quantos anos? Mulher de oração, mulher que caminhou com a minha mãe, mulher que estava sempre ali juntas, orando. Igreja, vale a pena orar com os seus filhos. Igreja, vale a pena trazer os seus filhos para a oração, porque vai ter uma história registrada no céu. Hoje a minha mãe já dorme no Senhor, mas quantas vezes nós nos reunimos na irmã Cida, fazendo visita, estando em uma casa e adorando ao nome do Senhor, e isso é um privilégio. Se hoje estou aqui, irmã Cida, é por conta das promessas lá atrás. Se eu estou aqui hoje, foi porque quando eu era menorzinha, o Senhor falou, vou te levar para lugares que você nem imagina. Se hoje eu estou aqui, é porque as orações de uma mãe chegaram até os céus. Se hoje eu estou aqui, é porque o plano que Ele tem é além do que eu imagino. Minha irmã, você que está aqui, que é mãe, não desista de orar pelo teu filho. Minha irmã, você que é mãe, põe cada dia mais ele no joelho. Eu não sei qual é o filho que está dando trabalho aqui, mas o Senhor, Ele sabe. Eu não sei qual é a mãe que tem o desejo de que seu filho esteja aqui na casa dele, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é a mulher que é estéril aqui nesta noite, mas o sonho que você tem de ter um filho, o Senhor vai entregar em teus braços. Quando a Letícia estava cantando aqui, o Senhor me mostrava isso, que tem filhos aqui que serão gerados para a honra e para a glória do nome do Senhor. Mulheres, hoje o Senhor quer nos trazer esta mensagem. Voltem a gerar. Irmãs e irmãos, os muçulmanos estão ganhando o mundo. Enquanto nós estamos encerrando, né? Não querendo ter mais filhos, eles estão gerando filhos um atrás do outro. Então, nesta noite, fale para o Senhor, Senhor, dai-me filhos. Dai-me filhos. Eu não sei por que o Senhor está trazendo essa palavra agora. Mas se você tem um medo aí de ser mãe, não tenha não, porque o Senhor cuida. O Senhor zela. O Senhor faz além do que você pode imaginar. E é motivo de muita alegria estar aqui. E o Senhor tem muito para realizar no nosso meio nesta noite. O tema que vocês escolheram, entre desertos e palácios. Entre desertos e palácio. Fala para sua amiga aí, entre desertos e palácios. Agora eu faço uma pergunta para você. Esta mulher que está do seu lado, ou este varão que está do seu lado, você conhece ele bem?
Pode olhar para ele aí, olhe para ela. Conhece? Você sabe quais são os desertos que ele já enfrentou? Você já sabe quais foram as aflições que ele viveu? Você tem caminhado com essa pessoa no meio do deserto? Ou quando esta pessoa está vivendo no deserto, você vira as costas? O que é o deserto? Quando esta mulher está passando aflição, você está caminhando com ela? No deserto, caminhar sozinha é muito difícil, irmãos. Esta mulher, eu vou me referir mais às mulheres, mas os irmãos entendam que a palavra estende a vocês, tá bom? Porque eu também trabalho com as mulheres na igreja. Então, mulheres, eu perguntei se vocês conhecem o que elas já viveram. A amizade de vocês é profunda, de modo que consiga auxiliá-las. Qual é a comunhão que você tem com esta mulher? Quantas vezes você já chorou com esta mulher no deserto? Quantas vezes você já chorou com esta mulher no deserto? O que é o deserto? O deserto é um lugar inóspito. Quem gosta de viver no deserto? Vamos pensar nós aqui brasileiros, né? Que temos uma terra abençoada por Deus, que tem as praias, que tem diversos lugares que você pode passear. De repente te colocam lá no deserto. E aí você paralisa. Porque no deserto não existe praticamente água. No deserto não tem vida. No deserto tem cobras. Irmãs, irmãos, no deserto você fica sozinho, é só você e Deus. No deserto é lugar de solidão. No deserto é lugar de silêncio. No deserto, se você não tiver intimidade com Deus, você perece. Ah, mas no deserto também tem saída. Se um ser humano viver no deserto, ficar no deserto constantemente sozinho, ele vai desfalecer se não tiver água. Porque o nosso corpo, ele é composto praticamente de 50% a 70% de água. O planeta Terra tem aproximadamente de 70% a 71%, ele é composto por água. E aí, quem é a água que jorra nesta noite aqui? Quem é a fonte de água que jorra nesta noite aqui? Eu gostaria de pedir para os irmãos abrir a Bíblia em João, no capítulo 4 e o versículo 5. João, capítulo 4 e o versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus. Pois cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Repita comigo: água viva, água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água
tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém um lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que lhe falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. É bom a gente ler a Bíblia, né, irmãos? Precisa, né? Esta mulher estava ali. Ela chega naquele poço e Jesus lhe pede água. Quem é esta mulher, irmãos? Quem é esta mulher que vivia uma vida promíscua? Uma vida em que todos que olhavam para ela poderiam menear a cabeça, olhar e falar assim: que mulherzinha é essa? Eu não quero nem perto do meu marido, eu não quero perto dos meus filhos. Qual é o deserto que aquela mulher vivia? Qual era a prova que ela passava constantemente? A aflição da alma, as dores que só ela sabia. Quem sabe o deserto que aquela mulher passava era de frustração, era de humilhação. O deserto que ela vivia era um deserto de dor, era um deserto em que nem ela queria passar. Mas naquele deserto de dor, de aflição, de humilhação, de ansiedade, de depressão, de tudo que era ruim, naquele momento ela tem um encontro com alguém que trouxe água, água viva, água em que ela poderia se saciar. Ah, irmãs e irmãos, nesta noite, qual é o deserto que você está passando? Mulher, começa a refletir lá na tua casa. Qual é o deserto que você está vivendo? Qual é as dores que você está enfrentando? Quem sabe também é uma humilhação. Quem sabe é um filho que está dando trabalho e todos olham para você e meneiam a cabeça e falam: ah, esse aí não tem jeito não. Ah, esse aí, ele simplesmente vai acabar morto e sem salvação. Mas nesta noite, aquele Jesus que encontrou aquela mulher lá naquele poço, ele chega aqui nesta noite e fala: tem livramento para a tua casa. Tem livramento para os teus. A fonte que jorra chegou aqui nesta noite e diz: ei, olha para mim, eu sou fonte de vida. Eu tenho água para você beber. E assim que você aceitar esta água que jorra de mim, nunca mais você terá sede. Ah, irmãos,
O Senhor tem o poder para hoje mudar as estruturas do que está fora do lugar na tua casa. O Senhor tem o poder para mudar a história, para tirar você deste cativeiro. Qual é o cativeiro que você está vivendo? Aquela mulher, ela tinha sim um cativeiro, um deserto, que eram os julgamentos, que eram os olhares distorcidos, mas aquele que tem o poder entrou na vida daquela mulher, de modo que ela saiu e começou a contar. Ei, quando o Senhor te dá aquela bênção que você está pedindo, vai, fala, compartilha. Não guarda só para você não, porque a prova que você está passando, a prova que você está vivendo, quando você receber a bênção, vai ser para abençoar o próximo. Às vezes a gente fala, Senhor, por que eu estou passando essa prova? E o Senhor fala para mim e para você, é porque você será aprovado para um dia ajudar outra pessoa. Quantas provas temos enfrentado? Quantas provas vocês viveram até chegar a este dia? Mas o Senhor já estava moldando vocês. O Senhor já estava dizendo, sou eu que faço. Sou eu que assino um decreto. Sou eu que mudo estação. Mulheres, não precisam temer não, vocês estão aqui à frente hoje. Porque o Senhor já sabia. O Senhor já sabia quem estaria aqui para ouvir esta palavra. O Senhor já sabia que os pastores estariam enfrentando essa dificuldade. Mas o Espírito Santo visita eles também aonde eles estão agora. O Senhor visita a cada um. E pode ter certeza que eles vão contar o milagre. Porque quando nós passamos na prova, o Senhor nos dá vitória e nós vamos ajudar a outros. E aí eu falei para vocês que no deserto tem cobras, tem escorpiões. Mas se você estiver nesse deserto com Deus, a traição não vai chegar na tua casa. As cobras que vêm pode até tentar, mas o Senhor afasta hoje. O Senhor entra em casas para dar livramento. Para dar livramento, irmãs, eu vejo o Senhor entrando dentro de lares de mulheres aqui, em que o diabo queria rondar, cercar, entrar, mas se você estiver de joelhos dobrados, em oração, o Senhor entra hoje e repreende toda a opressão maligna, e você tem autoridade, mulher, chega dentro do teu lar hoje e começa a expulsar. Irmãos, quantas experiências eu já tive com Deus. Esse ano, nós estávamos dentro de casa e o Senhor falou comigo, chama a Esther. Bom, vamos chamar a Esther. Então, eu chamei a Esther, chamei meu marido, chamei o meu filho e descemos para a oração, porque eu sabia que seria através da oração que o milagre chegaria ali na minha casa. Irmãos, naquele dia, a opressão do inimigo contra a minha família era tão terrível que nós gememos no nosso quarto, nós choramos, nós gememos, mas ali houve libertação, ali houve transformação, ali o Senhor renovou o meu esposo em línguas estranhas, eu nem sei se ele lembra disso, mas ali quantos anos que eu não vi ele falar em línguas estranhas, mas naquele ambiente, aleluia, a glória do Senhor entrou no meu quarto, a presença do Senhor invadiu a minha família e o Senhor libertou. Mulher, você tem autoridade de Deus. Quando chega na tua casa, começa a repreender. Repreende mesmo, expulsa pelo poder que é no nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no teu nome, mas é no nome deste aqui, ó. Jesus, que deu água para aquela mulher beber e ela saiu daquele deserto, daquele momento em que ela vivia. Acredite que o Senhor passa contigo nesse deserto. Enquanto eu estava preparando esta palavra, o Senhor começou a trazer à minha memória alguns desertos que eu vivi. E eu tinha que chegar aqui hoje para contar para vocês. No ano de 2006, eu fui diagnosticada com uma doença chamada lúpus. Os irmãos conhecem essa doença? No ano de 2006, era muito raro falar dessa enfermidade. Né? Não se conhecia, não se sabia o que era. E
eu vivia com uma alergia nas orelhas. Eu ia para a faculdade, as orelhas coçando. Ia no hospital, tomava medicação, passava. Daqui a pouco voltava de novo. E eu não entendia. Aí começou então a surgir aquelas manchas vermelhas no meu rosto. Eu resolvi ir num dermatologista, né? Falei, então vamos num dermatologista. Chegando lá, a médica olhou para mim e falou assim, Débora, parece que você tem lúpus. Vou mandar fazer uma biópsia da orelha. Falei, tá bom. Primeiro que eu não sabia o que era lúpus, mas fiquei com medo porque ia fazer biópsia. Né? Porque corta, mas nem dói, né? Mas tem algumas mulheres assim, igual eu, somos medrosas. Mas eu fui mesmo assim. Falei, vamos ver o que vai acontecer. E fiz esse exame. E quando eu peguei o resultado, eu vi que estava escrito lúpus eritematoso. Não fui pesquisar porque tenho um pouco de preguiça de ficar pesquisando essas coisas. E às vezes meu marido fala, você não vai pesquisar no Google médico não, hein? Quem é que gosta de fazer isso, né, irmãs? Mulheres, para com isso. Para de pesquisar no Google as doenças, porque o que ensina lá, muitas vezes é para confundir a mente da gente. Já chorei muito sem necessidade, viu? Quem sabe o Senhor está falando, quem sabe não, o Senhor está falando com alguém aqui nesta noite. Para de pesquisar, vai no médico. Vai para o joelho, Senhor, me cura se eu tiver com alguma enfermidade assim. Viu? E aí, naquele momento, eu recebi aquele exame e falei, depois eu levo para a médica, ela vai olhar. Só que ao longo de 1 ano e meio, eu estava tentando engravidar. E nada. Mas eu falei, como a gente toma muito remédio, então pode ser por isso, né? E quem sabe um dia acontece. E quando eu pego o resultado do exame do lúpus, logo eu suspeitei que estaria gestante. Falei, vou fazer um exame mesmo de farmácia para ver. Quando eu fiz o exame, deu positivo. Aí, mulher não se contenta, no mesmo dia vai no hospital, no pronto-socorro. Peguei o resultado do exame do lúpus e falei, doutora, eu vim aqui para fazer um exame para confirmar se eu estou gestante. Mas eu estou com esse resultado de exame aqui. Quando essa mulher pegou esse exame, ela deu um grito em mim e no meu marido. Ela olhou e falou assim, vocês são doidos? Vocês são loucos? Eu lembro como se fosse hoje. Falei, mas por que, doutora? Primeiro, que quem tem lúpus não pode engravidar. É muito raro. Então, assim, você vai... Praticamente ela falou isso para mim. Você vai perder esse bebê. Você está grávida, mas já vai perder. Então, irmãs, para quem está querendo um filho, né? Lembra do Dai-me Filhos? Né? Para quem está querendo um filho, houve um diagnóstico de morte assinado ali por aquele médico. Como é que nós saímos daquele hospital naquele dia? Nós saímos desestruturados. E ali nós fomos, no outro dia, resolvi então marcar um médico mesmo, um ginecologista, obstetra, para analisar se realmente eu estava grávida. Fui fazer todos os exames e realmente constatou que eu estava grávida. E a Mislene, né, acompanhou. Foram mais 8 meses de sofrimento, mais 8 meses de angústia, mais 8 meses de deserto, mais 8 meses de choro. Mas o Senhor falava assim comigo, eleva os teus olhos para os montes, que é de lá que vai vir o teu socorro. Eleva os teus olhos para os montes, que é de lá que vem o teu socorro. A cada visita que eu recebia dentro do meu lar, o Senhor levava uma missionária, levava um irmão. Débora, esta palavra que o Senhor tem para você. E o Senhor usava dia após dia pessoas para falar isso. E eu lembro que foi uma gestação muito complicada. Primeira gestação, você nem sabe como funciona esse negócio, né? E ali uma criança sendo gerada dentro de você, e você toda hora, pode ser que eu perca hoje, pode ser que seja amanhã. Era constantemente essa batalha, né? Porque o inimigo, ele lança as setas. Nós somos filhos de Deus, nós acreditamos que o Senhor faz milagre, mas quando a gente está na prova, tem hora que a fé fica abalada, né? É difícil falar isso, mas é real. E então... o Senhor falava assim, fica tranquilo, o teu bebê vai ser perfeito. Essa frase, irmãos, é o que ficou na minha mente, o teu bebê vai ser perfeito. E queridos, quando eu fui fazer a primeira ultrassom, a médica olhava e ela falava assim, vamos contar os dedinhos da mão?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mãe, pai, o teu bebê é perfeito. O teu bebê é perfeito. Olha isso, irmãos. É algo extraordinário. Para quem poderia simplesmente abortar, perder aquela criança, o Senhor falou, o teu bebê é perfeito. Na primeira ultrassom que eu fui, a médica falou essa frase, o teu bebê é perfeito. E foram passando os meses e eu confiando no milagre, chorando. Tinha dia que estava bem, tinha dia que não estava. Por volta do 7º para 8º mês, eu caí da escada do meu pai, uma escada assim, ó, que eu subia e descia toda hora. Caí, machuquei a perna, fiquei um barrigão desse tamanho com a perna assim, engessada. Mas ali o Senhor estava comigo também. Sofrendo e gemendo, o Senhor estava comigo também. E no dia determinado, o meu bebê nasceu. Hoje o meu bebê tem 17 anos. Aleluia! É uma menina chamada Esther. E o Senhor sempre falou, quando eu estava gestante, que seria um milagre e queria usar grandemente. Irmãs, confia na promessa que Deus fez para os teus filhos. Acredita no milagre que Deus tem para ele. Irmãos, hoje é motivo de muito orgulho, né, Mislene? A minha filha, para a honra e glória do nome do Senhor. A Esther canta, a Esther atua. Se deixar, a Esther ministra. Se deixar não, nós deixamos. Ontem nós estávamos conversando com ela dentro de casa. Uma sabedoria que vem do alto. É uma sabedoria que vem dos céus. E é isso que o Senhor tem feito. Ele fez esse milagre. Me deu a Esther, nos deu a Esther. E passaram alguns anos, pastor. Eu estava trabalhando, tinha voltado a trabalhar. Comecei a passar mal, enjoada, com dor no estômago. 15 dias com a gastrite atacada. 15 dias mal, 15 dias correndo para o banheiro. Liguei para uma irmã, falei, irmã, estou aqui te ligando para contar um milagre. Passei 15 dias mal, mas o Senhor está me curando. Ela falou, irmã Débora, você está gestante. Eu, o quê? Você está grávida. Falei, tô não, irmã, tô me prevenindo, não é isso não posso nem mais ter filho. Ela falou, você está grávida porque o Senhor me mostrou mais um filho nos seus braços. Aí meu marido trabalhava até a madrugada e aquilo ficou na minha cabeça. Será que eu estou gestante mesmo, né? E quando ele chegou, era mais de 1h da madrugada, eu falei, bem, a irmã me falou que o Senhor mostrou para ela que eu estava esperando um bebê. Vai lá na farmácia comprar o teste. Mulher às vezes não sabe esperar, né? E naquele dia ele foi. Eu falei, ó, não quero nem olhar o resultado, não. E ele que olhou. E naquele dia, mais uma vez, o Senhor estava falando, queria fazer outro milagre na minha vida. Mulheres, gerar é tão maravilhoso. Gerar é tão extraordinário. Eu não sei qual é o sonho que você está gerando nesta noite. Eu não sei qual é o desejo do teu coração. Mas o Senhor hoje, já foi dito aqui, que Ele está ressuscitando sonhos. Quando você gera um sonho, este sonho já foi gerado no coração de Deus. Quando você tem um sonho, é o Senhor que está falando, sou eu que estou gerando. Através deste sonho, vidas serão alcançadas. Através desse sonho, milagres vão acontecer na tua casa. E passaram-se mais uns meses, a minha gastrite nasceu. Eu falo assim, ele ama quando eu falo isso. Hoje o meu filho Felipe está com 13 anos. Ele fala que é 12 mais 1. 13 anos para a glória de Deus. Então, diagnóstico dos médicos. Impossibilidade de gerar. Diagnóstico dos céus. Sou eu que abro a tua madre e tu vai gerar. Sou eu que faço um milagre na tua vida. E os teus filhos serão meus adoradores. Ah, irmãos, como é bom confiar neste Deus no deserto. Como é bom saber que no deserto Ele passa contigo. Como é bom saber que no deserto Ele passa conosco.
Hoje os meus filhos são milagres. Os meus filhos entendem que eles são do Senhor. Se eu estou aqui nesta noite ministrando, é porque eu falei, Senhor, aonde o Senhor quiser me levar para ir, eu vou. Em gratidão à vida dos meus filhos. Rei cantará alabar. Em gratidão à minha vida, Senhor. Onde o Senhor mandar eu ir, eu vou. Eu estava abrindo a boca para falar essa frase hoje, é muito forte. Porque eu estava vindo para cá, eu falei, Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma, Senhor. Só vai ser hoje que eu vou pregar, Senhor. E deixa eu sentada dentro de casa e fazendo só os trabalhos lá na minha igreja. E o Senhor me traz à memória neste momento o que eu falei com Ele lá atrás. Então, Senhor, me leva onde o Senhor quiser. Ei, que anda lá barrácia. Eu preciso contar esses testemunhos, porque eu sei que vai edificar a tua fé, assim como está edificando a minha fé hoje também. Irmãos, para a glória de Deus, os meus filhos têm servido ao Senhor, e esta semana eu tenho falado com eles. Filhos, para onde que vocês têm que olhar? Em quem vocês estão firmados? E quando foi hoje, eu falei novamente, Felipe, em quem você está firmado? Ele falou, mas mãe, você falou ontem essa frase. Eu falei, pois é a frase de todo dia. Em quem nós estamos firmados, meu filho? Ele falou, em Jesus. Igreja, em quem vocês estão firmados? Em quem vocês estão firmados? Esse deserto, ele passou comigo. Para chegar no palácio tem processo. Não é de uma hora para outra. Não é de um segundo para o outro. Tem que passar pelo processo. E aí os anos foram passando. Muitos desertos atravessei. Muitas enfermidades. Nesse mês, no mês agora de março, eu estava dirigindo. Foi dia 20 de março. Faltavam 4 dias para o meu aniversário. Eu fui visitar o antigo pastor nosso, o pastor Nathaniel, a irmã Wanda. E quando eu estava a caminho de lá, eu estava dirigindo na Anchieta, eu comecei a sentir o meu corpo querendo falhar. As minhas vistas foram ficando embaçadas. E eu falei, Senhor, eu estou no meio da Anchieta, vou causar um acidente tão grave aqui. Comecei a dar seta, fui jogando o carro para a direita, abri os vidros para ventilar. E ali era como se eu fosse perder literalmente os sentidos. Fui bem devagarzinho, dirigindo, cheguei na casa da irmã Wanda, falei para a Dirleia, minha irmã, Di, vem me buscar no carro porque eu estou com uma tontura tão grande. E naquele momento ela desceu, a Ruth também desceu, a minha amiga. Me levaram para a casa da irmã Wanda, chegou lá, mediu, a minha pressão estava alta e eu não tenho pressão alta. E aí ali nós oramos, ficamos conversando, agradecendo a Deus pela vida do pastor Nathaniel, da irmã Wanda, né? E então melhorei, tomei o café com eles e resolvi voltar para casa novamente. Eu estava sozinha, dirigindo, e quando eu pego a Frei Gaspar, antes disso eu parei num posto e liguei para a Esther. Eu falei, filha, a mãe vai passar no médico porque eu não estou me sentindo bem. Ela falou, tá bom, mãe. Aí eu parei no posto, abasteci e voltei. Quando eu pego a Frei Gaspar para entrar para Faria Lima, novamente eu senti aquele mal-estar. Irmãos, foi um milagre tão grande que eu não consigo descrever. Eu só lembro que eu olhei para o retrovisor de trás. Foi tão instantâneo, eu consegui olhar para frente se não tinha ônibus, para os lados, freiei. E ali eu fui e voltei. E nesse momento eu coloquei a cabeça para
para fora do carro, e eu só gritava: Jesus, 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 porque ali eu tinha certeza que o Senhor estava me chamando. Irmãos, foi tão forte aquela experiência com Deus. Qual a experiência que você tem vivido com Deus? Naquele momento, eu retomei a consciência, eu comecei a gritar, chamar socorro, ninguém vinha. O tempo já estava anoitecendo e tem a COP ali, né, na Faria Lima. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E mesmo cambaleando, eu desci do carro, a fala já estava já engasgando, né, você não consegue falar. E aí eu comecei a gritar, vieram uns rapazinhos, falei, olha como Jesus me põe na prova. 4 adolescentes, irmão, morador praticamente. Não, eu creio que eles não eram moradores de rua, mas eram meninos que estão ali sempre fazendo a bagunça na rua, né? E naquela hora eles vieram me socorrer. Eu olhei para o ponto de ônibus, tinha mulher lá, tinha homem lá. Mas o que eu entendi, que ninguém quis, naquele momento, ir até o carro, porque às vezes é briga de marido e mulher. E quem é que quer meter a colher? Não é verdade? Mas tem que meter, tá bom, irmãos? É forte, né? Meu Deus. E aí, naquele momento, os rapazes chegaram. Um deles falou assim para mim, entra dentro do carro que eu vou estacionar o carro na COP. A mulher raciocina muito rápido, né? Eu falei, eu entrar dentro do carro, eu posso estar morrendo, mas não vou ser boba, não vou entrar, não. Eu falei assim, não, meu filho, faz o seguinte, você sabe dirigir? Pega o carro e leva para lá que eu vou sentar aqui na rua. Aqueles 3 adolescentes e o outro que levou o carro me acompanharam e um deles olhou para mim e falou assim, Deus nos preparou para te ajudar. Dessa forma, irmãos, eu olhei para ele e eu falei, realmente, meu filho, Deus preparou você para me ajudar. Deus prepara quem Ele quer, não é quem a gente escolhe. Ele envia pessoas para nos ajudar, quem Ele quer. Muitas vezes a gente pensa que é aquele que está do nosso lado, caminhando conosco, que vai nos socorrer. Mas Ele traz de longe para nos ajudar. Assim como Ele fez comigo. E ali consegui, meu marido estava no Pernambuco. Não tinha como incomodá-lo. Eu chamei meu cunhado e a minha irmã. Eles me socorreram, levaram para o hospital. Cheguei lá, fiz diversos exames. E para a glória de Deus, eu estou aqui hoje. Para a glória de Deus, eu estou aqui. Para exaltar este Jesus, que é fonte de vida. Este Jesus passa comigo em cada fase da minha vida. Porque tem um palácio que nos aguarda. Tem um local em que nós iremos chegar. Mas para chegar lá vai passar processo. E queridos, após essa situação que eu passei, poucos meses depois, eu fui acometida de uma enfermidade, mastite crônica. Nós entramos em desespero, Mislene. Nós entramos em desespero. Porque a inflamação era tão grande que eu não conseguia me apalpar, colocar a mão nos meus seios, nem para lavar. As dores são terríveis. E eu falei, Jesus, estou com câncer, né? Minha mãe faleceu com câncer. E ali o Senhor começou a usar vasos. Não é dessa doença que você vai morrer, não se preocupa não. E eu tomei posse disso, irmãos. Eu tomei posse e eu sei que não vai ser disso. O Senhor pode me levar de outra maneira, mas disso não vai ser. Porque é promessa do Senhor. E, inclusive, hoje eu fiz todos os exames. Estava tendo uma ação social lá na minha igreja. E me autorizaram a fazer tanto a mamografia quanto a ultrassom. E o médico falou, fica tranquila, você não tem nada. Olha que Deus poderoso, né? Aquela inflamação cessou, tomei vários remédios, aquela inflamação cessou, e eu estou aqui para contar mais este milagre para você. Este deserto que eu passei, foram meses sofrendo, chorando, vendo meus filhos chorar, vendo meu esposo chorar, pedindo um milagre pelo Senhor. Então, marido, você que está aqui, você tem autoridade também sobre a vida da tua mulher. Coloca a mão na cabeça dela, repreende a enfermidade. Para de só ficar apontando se ela está com ansiedade ou com depressão. Coloca a autoridade que Deus colocou nas tuas mãos e repreende pelo poder que é no nome de Jesus.
Você é autoridade dentro do teu lar para falar: Senhor, eu não aceito esta depressão que está querendo deixar minha mulher na cama. Senhor, eu não aceito esta ansiedade que está querendo tirar a vida da minha mulher. Porque a ansiedade, a depressão, ela mexe com o psicológico muito forte da mulher. E muitas vezes tira o desejo de viver. Mas eu quero te dizer nesta noite, mulher, você que está passando por esta enfermidade, não deixe de se cuidar. Mas eu te digo que os médicos dos médicos chegou aqui nesta noite. Entrega a ele toda a tua ansiedade. Ele vai cuidar. Entrega os teus problemas nas mãos dele, mas não vai lá tirar de volta, não. Deixa ele entrar na tua vida e fazer o milagre. Porque um dia você vai estar aqui, contando este milagre. Esse deserto que você está vivendo, ele está passando com você. Os 3 jovens estavam na fornalha, mas quando eles estavam ali apareceu quem? Um 4º homem. Aquele homem caminhava com eles dentro daquela fornalha, de modo que quando eles saíram de lá, nem o cheiro da fumaça tinha, nem o cabelo tinha queimado. E quando o Senhor me traz esta passagem, eu lembro da minha infância. Eu tinha por volta de 8 anos. Eu creio que a irmã Cida lembra. Eu tinha por volta de 8 anos de idade. Minha mãe tinha ido buscar um remédio na casa de uma amiga da gente. E ficamos em casa, eu e mais 2 irmãs. A Daiane estava no quarto comigo, eu estava fazendo alguma coisa. E a Dirleia estava na cozinha. E de repente eu só ouço um barulho muito forte. A panela de pressão da minha casa explodiu. E começou a pegar fogo em tudo, né? E aonde que estava aquele fogo? Praticamente na porta, era a saída que nós tínhamos. Quando a gente olhava na janela, era um barranco. Quem conhece ali o Ferrazópolis, eu morava ali no Jardim Limpão. Então lá é o morro, e da janela da casa da minha mãe era só o morro mesmo. Se a gente saísse dali, a gente acabava que iríamos morrer, porque ia cair, não tinha o que fazer. Se passasse pela porta, também iria morrer. Mas aquele homem que estava lá na fornalha, com aqueles 3 homens de Deus, ele também estava na casa da minha mãe. Ele também estava ali comigo e com as minhas irmãs. Irmãos, é tão extraordinário quando Deus quer nos livrar da morte, que é questão de segundos. Eu lembro que eu tinha que tomar alguma atitude, porque eu sempre fui mais para frente de tomar a direção das coisas em relação às minhas irmãs, né? Sempre fui mais, tive atitude mesmo. Então, naquela hora, eu lembro que eu peguei a mão da Dirleia. A Dirleia, ela paralisa. Se acontece alguma coisa assim, ela paralisa. Eu lembro que eu peguei a mão da Dirleia, a mão da Daiane, e eu lembro que nós passamos. Quem é que passou conosco ali, irmãos? Irmãos, não tem explicação, foi Jesus. Jesus passou conosco ali naquela porta. A porta era pequena também. Enquanto o fogo estava queimando os armários da minha mãe, enquanto o fogo estava pegando já na cozinha toda, o Espírito Santo de Deus, ele entrou ali naquele ambiente, ele protegeu a minha vida e das minhas irmãs, ele passou conosco no fogo, e nesta noite ele está passando no fogo por você também. Ele está entrando no fogo que você está vivendo. Qual é a fornalha que você está passando? E eu estou aqui hoje para contar este milagre. Quantas coisas lindas ele tem feito na tua vida e você está em silêncio. Começa a compartilhar, começa a contar para o próximo. Ele passou comigo também naquele deserto. Passei por outros desertos também, desertos financeiros. Quantas vezes meu marido ficou desempregado? Mas nesse deserto, ali estava o Espírito Santo. Não deixando faltar nada, irmã Inês. Eu lembro um dia em que o Felipe era pequeno. Ele falou assim, mãe, ou foi o Felipe ou foi a Esther, eu não me lembro. Felipe, né? Ele olhou para mim e falou, mãe, eu quero comer bisnaguinha. Por isso que ele gosta de bisnaguinha até hoje. Ama bisnaguinha. E aí ele olhou para mim e falou assim, mãe, eu quero comer bisnaguinha. Abriu o armário e falei, filho, não tem o que fazer. Deus vai providenciar.
Ele mandou bisnaguinha lá de Jacareí. Ele traz de longe para te socorrer. Ele vem de longe. Ele vem de longe. Ele vem de longe para te socorrer. A providência vem da onde você menos imagina. O meu cunhado estava em casa e ele falou que sentiu desejo de fazer uma cesta para a gente. Quando ele chega lá na nossa casa com aquela cesta, que o Felipe abre, a primeira coisa que tinha em cima era um pacote de bisnaguinha. Uma coisa tão simples, mas Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Mislene, Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Mislene, acalma o teu coração nesta noite. Ele entra na tua casa, ele entra na tua família, ele entra e cuida dos mínimos detalhes. Coloca lá, anota, viu? Anota, escreve, Espírito Santo. É isso que nós queremos. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Espírito Santo, é assim que eu sonho. Espírito Santo, é assim que eu quero. Mas não é por mim, Senhor, é para glorificar o teu nome. Quando nós pedimos algo ao Senhor que é para glorificar o nome dEle, e Ele olha e fala, tem um coração humilde, tem um coração contrito, eu vou fazer. Ele faz, Ele faz, Ele faz. E naquele deserto do desemprego, várias vezes quando eu vivi com meu esposo, ele fez um milagre. Ele não nos desamparou. Ele nos tirou desse deserto. Mas tem também no deserto, durante o dia. Como é o dia no deserto? Durante o dia, o sol ele é escaldante. Durante o dia, se você não tiver a proteção, você desmaia. Durante o dia, aquele sol começa a vir e te dar a fadiga, te dar o cansaço. Você já não sabe mais o que fazer. Você olha para um lado, não vê saída. Você olha para o outro, não vê saída. Você olha para a sua frente, só tem areia. O chão parece que está turvo. Você já não enxerga nada. O sol é como se falasse assim para mim e para você: não tem solução. Mas no momento que você está passando no deserto que está sol, você tem que entender que o Senhor está provando a tua vida e está falando: confia em mim, confia em mim, não desista. No deserto, enquanto nós passamos, que está calor, pode vir a fadiga, pode vir o cansaço, mas a minha confiança vem daquele que me deu vida. A minha confiança vem de Deus, que me criou, que me gerou no ventre da minha mãe. Comece a acreditar, volte a confiar. Hoje o Senhor nos diz: não desista. Acredita, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não estamos enxergando, das coisas que nós não conseguimos visualizar, mas pelos olhos da fé. Começa a contemplar o Senhor fazendo o que Ele prometeu. Neste deserto escaldante, o Senhor passa contigo. Neste deserto escaldante, Ele fala: tenha fé, não duvide, acredite em mim. E aí, vamos passando ao longo do dia, chega a noite. Quando chega a noite, o frio é terrível. Quem já passou frio aqui na vida deve entender. O frio, ele dói os ossos. O frio, ele te debilita. Quando estamos vivendo a noite, vem o choro. Mas eu quero dizer para você: o choro pode durar,
uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar contra minha noite, mas Cristo vem bem de manhã e tira meu medo. É durante a noite que o Senhor está contemplando você na tua casa. É durante a noite que Ele fala que vai trazer o dia. Quando o dia raiar, eu não sei qual é a noite que você está enfrentando, mas haverá o dia em que você vai falar: o choro durou a noite, mas hoje eu me levanto e danço de alegria na presença do Senhor. Vai ter o tempo em que você vai se regozijar na presença de Deus e falando: o meu milagre chegou, porque o choro passou, a noite cessou e tudo acalmou. Sabe quando os discípulos estavam ali dentro daquele barco, ele balançava para lá e para cá, as águas estavam quase afundando aquele barco, mas tinha um que estava lá. Quando você está à noite chorando, ele também está lá. Quando os discípulos estavam desesperados, quem é que estava dentro do barco? Era Jesus. Moça, é Jesus que está no teu barco. Está balançando para lá e para cá? Chama ele. Chama ele. Ele quer ouvir você. Jesus, está tão difícil. A noite parece que não acaba, mas passa comigo nesta noite e o dia vai raiar na tua vida. Passamos então pelo deserto. Houve alguém que também passou por um deserto tão terrível para chegar até o palácio. Quem foi? José, um filho amado. Recebe uma túnica colorida, toda linda, desperta o ódio e a inveja dos seus irmãos. Olha o deserto que aquele rapaz começou a viver. O primeiro local dentro do lar. Muitas vezes vai ser dentro do teu lar mesmo. No seio da tua família, que vai vir o deserto. Quanto apontamento tiveram para aquele rapaz? Como ele foi julgado pelos irmãos? Quer ser o melhor. Papai ama mais ele do que a nós. Aquele rapaz, ele conta um sonho. Ninguém acredita. Tem sonhos que o Senhor nos entrega que é para ficar em silêncio. Qual o sonho que você está espalhando aí? Queridos, tem sonhos que o Senhor quer que seja só com Ele. Na sua intimidade do teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta e começa a contar para ele em segredo os sonhos que nasceram no teu coração. Aquele jovem, ele vai sim contar para os seus, porque foi lindo o sonho, mas ninguém acreditou nele não. Então o que fizeram com José? Ele foi traído pelos seus próprios irmãos, foi lançado ali naquela cisterna. Depois José é vendido como escravo. Depois José é acusado. Quantas vezes somos acusados sem merecer? Mas hoje o justo juiz, o advogado fiel, ele entra em causas aqui impossíveis. Ele entra em situações que você fala: Senhor, se não for o Senhor para assinar essa causa, eu desisto. Mas hoje aqui, desde o começo, o Senhor está falando que está assinando causa. Eu não sei se você tem uma causa na justiça, mas hoje Ele faz um milagre. Sabe quando está parado, o Senhor fala: ei, eu tiro de baixo, coloco para cima, assino o decreto, entrego nas tuas mãos. Recebe.
E aquele jovem, ele foi acusado injustamente. Qual foi o lugar que ele foi parar? Ele foi parar lá na prisão. José tinha todos os motivos para desistir. Ele tinha todos os motivos. Fui acusado pelos meus irmãos. Meu pai não veio me procurar. Fui vendido. Estou sendo acusado. Mas no meio da prisão, José começou a fazer a diferença. Até quando estamos aprisionados, temos que fazer a diferença. Sabe, a luta que vem, que quer nos afligir, não para de adorar. Não para de louvar, mesmo na prisão. Assim como Paulo e Silas adoravam a Deus naquele local terrível, adore também no meio da adversidade. José não desistiu. José continuou acreditando que um dia a vida dele mudaria, porque ele acreditava em Deus. De modo em que ali, naquele ambiente, na prisão, ele fez a diferença. Irmãos, como é bom fazer a diferença. Você que estuda, faça a diferença lá na faculdade. Deixa apontar para você e falar, esse é um crentinho. Sou servo de Deus Altíssimo, sim. Sou filho amado de Deus, sim. Que o tempo de honra tem para cada um. José, ele não ficou a vida toda dele ali dentro daquela prisão. Quando o faraó tem um sonho, aquele outro moço que José interpretou o sonho, lembrou dele, foi esquecido. Esqueceram de José. Mas naquele dia determinado por Deus, aquele jovem lembrou de José, falou, faraó, tem um lá na prisão que sabe interpretar sonhos. Olha o Senhor mudando a estratégia, a vida de José. Olha o Senhor trazendo ele para o percurso que ele também já tinha planejado. Ele já tinha passado em todo o deserto. E ali o Senhor começa então a levar ele para o palácio. Tem palácio para nós nesta noite. Tem milagre de Deus. Mulheres e homens, vocês não ficarão prostrados assim não. Levanta a cabeça, ergue-te do chão. Quando alguém está enfermo, vai lá e profetiza na tua casa, tem cura. Mulheres, o Senhor quer que vocês se levantem como Déboras. O Senhor quer que vocês se levantem como Esther. Levanta e ora pela tua casa. Levanta, se posiciona. Mulheres coroadas. Vocês não são coroadas? Então, antes da coroa chegar, tem que se posicionar. Esther estava ali naquele palácio, ela poderia ficar tranquila, mas ela sabia que o povo dela iria padecer. Ela se posiciona em oração e jejum antes de ir até o rei. Então, quando uma mulher se posiciona em jejum e oração, o milagre chega na casa. E José, então, o Senhor fez o milagre. De esquecido, ele volta a ser lembrado. Ele, então, naquele momento, o Senhor começa a exaltar José. Tem exaltação de Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente só quer exaltação, né? Quer que o outro olhe para a gente. Essa aí pode tudo, essa aí é uma bênção. Mas nem sabe o processo que nós passamos, né? Então, assim, prossiga, não pare, porque o palácio te aguarda. E qual é o palácio que vocês, coroadas do rei, estão aguardando? Qual é o palácio que nós estamos com os nossos olhos voltados? É o céu. Tinha um louvor bem antigo dos Dedos de Davi que fala: palácio, és o meu sonho de ouro, palácio, onde está meu Senhor, palácio, no qual minha alma adora ao meu rei e ao meu Salvador. Olha isso.
Palácio, és o meu sonho. Eu almejo o dia em que eu vou morar lá. Eu almejo o dia em que o Senhor me chamar. Eu almejo o dia em que eu irei encontrar com aqueles que partiram antes de mim. Eu almejo o dia em que o Senhor nos chamar dessa terra. Quanta iniquidade, quanta corrupção, filhos contra pais. Olha a palavra de Deus se cumprindo. Pais contra filhos. Um matando o outro, um tirando a vida do outro, mas o palácio nos aguarda, os céus nos aguarda, e quando chegarmos lá, será só santo, santo. Vamos começar já a treinar aqui, santo, glória, santo, aleluia, glória, 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 e este palácio nos aguarda, e é para lá que eu quero ir. Quem está aqui nesta noite se preparando para ir até lá? Eu tenho um sonho, que é chegar neste lugar. Eu tenho um sonho de subir com a minha família e ninguém ficar para trás. Você tem orado por aquele que ainda não aceitou a Jesus? Você tem clamado, colocado no joelho aquele que se afastou da presença de Deus? Não desista. Não desista, continue lutando, continue buscando, que o milagre vai chegar. E sabe, irmãos, a Bíblia nos fala que lá nós seremos coroados. Apocalipse 2:10 diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem coroa da vida nos aguardando. 2 Timóteo 4:8 nos diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, que é justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que amaram a sua vinda. Eu amo a vinda do Senhor, eu aguardo ansiosamente. Lá nós não teremos choro, lá nós não teremos guerras. Lá nós não iremos passar fome. Lá nós não sentiremos dores. Lá nós não teremos enfermidades. Lá nós iremos reinar eternamente com o Senhor. Este céu nos aguarda. Lá tem uma coroa de glória reservada. 1 Pedro capítulo 5, o versículo 4 nos diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aqui na terra, todos buscam uma coroa. Aqueles corredores que estão constantemente buscando uma glória, eles recebem uma coroa que simplesmente é corruptível. A traça simplesmente vai corroer, mas lá no céu, a coroa incorruptível, a coroa de glória, não acontecerá isso. Tem uma coroa que nos aguarda, a coroa da alegria. Aqueles que evangelizaram e que levaram a palavra de Deus para outras pessoas. Como é que está o evangelismo? Será que nós temos falado de Deus para os nossos que moram perto de nós? Ou quando a gente passa na rua, o Senhor manda falar, entregar algum recado para alguém e a gente fecha a boca? Às vezes aquela pessoa está esperando só ouvir: Jesus te ama. Irmãos, ouvir esta frase, Jesus te ama, é impactante. Não precisa ter vergonha de falar. Sabe, quando passar na rua e sentir desejo de parar alguém ali e falar: Jesus te ama, fala. Se estiver numa fila, de banco quase nunca, né? Mas lá nas lojas, sabe, mulheres? Sabe, ao invés da gente ficar estressadas lá porque a fila está demorando, quem sabe o Senhor está te dando uma oportunidade para você falar de Jesus para aquela mulher que está ali. Então abre os teus lábios e fala: Jesus te ama. Esta é a coroa de alegria. Queridos, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter choro. E eu gostaria que vocês escutassem este som. Eu gostaria que vocês escutassem esse som neste momento. Feche os olhos.
Se a trombeta tocar hoje, se o Senhor te chamar hoje, como é que está a tua vida diante do altar de Deus? Como está a tua vida na presença do Pai? Não adianta querer só sairmos do deserto e ir para o palácio, mas temos que entender que para chegar lá temos que nos santificar dia após dia. Senhor, eu quero me santificar dia após dia. Senhor, eu quero deixar, Senhor, o ego longe de mim. Senhor, que todo orgulho, que toda soberba caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que toda vaidade do meu coração, Senhor, que todo ódio, rancor, caia por terra em nome de Jesus nesta noite. Senhor, eu preciso perdoar mais, eu preciso me humilhar mais. Senhor, eu quero ouvir o som da trombeta e encontrar contigo nos ares. Are cantar alabás. O Senhor nos chama nesta noite para nos posicionar. O Senhor nos chama nesta noite. Vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos aguarda. Aleluia, aleluia. Se você está preparado, nesta noite eu gostaria que você se colocasse de pé. Aleluia, aleluia. Nesta noite é a noite oportuna. Nesta noite é noite que o Espírito Santo te chama. Ele te convida. Filho amado, filha amada. Eu estou aqui nesta noite esperando por você. Eu já te escolhi desde o ventre da tua mãe. Se você nasceu, mesmo que de uma forma indesejada pelos teus pais, você foi sonhada no coração de Deus. Para de se deixar o inimigo falar no teu ouvido. Foi cantado aqui. Preciso calar todas as vozes menos a tua. Silenciar todas as vozes menos a tua. A tua. A tua. Nesta noite, silencia a voz do medo. Orei que anda lavas. Orei que anda lavas. Aleluia, aleluia. Silencia o medo que está tomando conta de você nesta noite. E começa a ouvir a voz de Deus, dizendo: vem, filho amado para mim. Vem, filho amado para mim. Enquanto a Letícia vai adorando ao Senhor com este louvor, eu quero te fazer um apelo. Silenciar todas as vozes menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te
Nesta noite, eu gostaria de fazer um convite muito especial. O Senhor já te encontrou aí. Ele já está quebrando os grilhões. Ele já está soltando as amarras que te prendiam. Ele te convida a entregar a tua vida para Ele, assim como eu e essas pessoas daqui fizeram. Tenha coragem, não precisa se intimidar. Eu gostaria de saber, tem alguma vida para o Senhor? Tem algum homem, alguma mulher, uma criança, um jovem que decide aceitar este Jesus? Eu te convido a vir aqui à frente. Não precisa ter vergonha, não. Nós queremos te conhecer. Nós queremos te abraçar. Nós queremos dizer para você, foi a melhor escolha da tua vida. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus e deseja encontrar-se com este Jesus, assim como nós fizemos? Pode vir aqui à frente. A igreja está orando. A igreja está intercedendo por você. Você é precioso. Você é preciosa para o reino de Deus. Eu gostaria de fazer um segundo apelo. Você que se sente no deserto. Você que está passando por tantas aflições. Mas hoje o Senhor falou com você. Eu gostaria de fazer uma oração por você também. Debaixo da autoridade do Espírito Santo. Vem aqui à frente. Vamos orar. O Senhor vai fazer infinitamente mais nos dias que vocês têm pela frente. Tem alguma pessoa que gostaria de vir aqui à frente e receber uma oração? Pode vir. Oh, Espírito Santo. É um privilégio estar aqui nesta noite. É um privilégio ouvir a voz de Deus. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso estar aqui. Olha o Senhor agindo no teu lar nesta noite. Olha o Senhor entrando na tua casa, mudando, te dando a estrutura para continuar mais um dia. Vença um dia por vez. Acredite que o choro vai passar. Vai vir o dia da alegria. Vai vir o dia de contentamento. Vai vir o dia em que você glorificará o nome do Senhor. Oh, Paizinho. Nesta noite eu quero apresentar essas vidas que estão aqui diante do teu altar. Senhor, eu não conheço a história deles, mas o Senhor conhece desde quando foram gerados no ventre das mães. Senhor, entrega o milagre que eles tanto aguardam. Entrega, Senhor. Entrega pelo poder que está no teu nome. Se é uma cura, desce com cura hoje, Espírito Santo. Se é uma porta aberta, escancar as portas dos céus. Senhor, se é, Senhor, uma enfermidade da alma, cura nesta noite, Pai. Cura nesta noite, Pai. Pai, muda a história desta noite. 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 Escreve uma história nova. Escreve uma história nova. Mude a situação. Senhor, quem é o que está entregando a vida? Escreve no livro da vida o nome. Senhor, guarda essas mulheres. Guarda esses homens. Guarda os pastores. Livra, livra, livra. Muda a história desta noite. Oh, me encanta, lalabá. Oh, Deus, eu te agradeço por esse privilégio de estar aqui nesta noite, Pai, honrando e glorificando o teu nome. Obrigada, Senhor, por este momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém.
Amém, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao teu nome. Obrigada, Senhor, por este privilégio. Obrigada, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para os irmãos aplaudirem esse Deus. Dá um aplauso de todo o seu coração em gratidão a tudo que Ele fez aqui nesta noite e que Ele continuará fazendo. Quero te dar um abraço em nome de Jesus. Mislene, Deus te abençoe. Que esse abraço seja do Espírito Santo e que este abraço alcance também a pastora Adriana, a Aira também. Que o Espírito Santo visite elas neste momento e traga a alegria de viver. Alegria, alegria. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe a toda a igreja em nome de Jesus. E é um prazer ter estado com vocês aqui nesta noite. Obrigada de todo o coração. Deus abençoe meu esposo que me acompanhou aqui também nesta noite. Amém, irmãos?